tema de hoje é um tema importante e um tema que faz parte de um armário tenebroso na medicina. Armário tenebroso. O armário das doenças neuromusculares. Caraca, hein? Eita, nós. Doença neuromuscular é um fantasma na medicina que assombra os próprios neurologistas. Sim. Quer fazer um neurologista sair da tua frente? Diz para ele assim: ei, doença neuromuscular, sai correndo. Toda especialidade tem o seu tema mais espinhoso, né? E o da neurologia são as doenças neuromusculares, que são um capítulo gigantesco, com diagnósticos diferenciais, sabe, muito peculiares, e que de fato assombram, inclusive, os neurologistas. Felizmente, para a nossa sorte, as provas não costumam se aventurar no cenário tenebroso das doenças neuromusculares. Não. As provas geralmente escolhem: nós vamos transitar por doença neuromuscular ou não? Muitas escolhem nem se meter nisso. Não é o caso do INEP. O INEP resolveu abrir o armário das doenças neuromusculares. Mas não abre com muita intensidade. Não. Abre e faz como a maioria das bancas. Explora o que é mais clássico, o que é mais bonitinho, o que é mais impactante e relevante até para a prática diária. O INEP já sinalizou gostar de algumas doenças neuromusculares, mas tem uma de predileção, e é essa que a gente vai discutir hoje para marcar as grandes mensagens. Muita atenção com a síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré é um tema especial. É um tema especial porque é uma doença que geralmente a gente tem noção do que se trata. Muito provavelmente todos nós tivemos contato com a ideia do Guillain-Barré na semiologia, quando estudamos semiologia neurológica, porque tem dados emblemáticos da doença. E as provas exploram com força, e o INEP faz isso também, buscando mensagens cardinais da doença. E é muito fácil entender a dinâmica do Guillain-Barré. É fácil até entender por que cai tanto em prova e por que o INEP elegeu como seu tema de predileção das doenças neuromusculares. É que Guillain-Barré é a principal causa de paralisia flácida aguda no mundo do universo. Isso já torna a doença muito exuberante. Mas a gente não pode entender a doença por aí, não. A melhor forma de entender, obviamente, é sabendo em que contexto fisiopatológico ela se encaixa, né? Guillain-Barré é uma doença imunomediada, em que o indivíduo tem resposta imune anormal contra si mesmo, mas muito direcionado a alguns antígenos das células de Schwann. Células de Schwann que são responsáveis pela produção da bainha de mielina do sistema nervoso periférico, dos nervos periféricos. Essa é a função das células de Schwann. No sistema nervoso central, quem produz a mielina são os oligodendrócitos, né? Tem doença que afeta os oligodendrócitos e que pode influenciar a produção de bainha de mielina no sistema nervoso central. Não é o caso do Guillain-Barré. Guillain-Barré ataca células de Schwann, que produzem bainha de mielina dos nervos periféricos. É uma doença desmielinizante do sistema nervoso periférico. Isso é Guillain-Barré. E é importante lembrar que se fosse do sistema nervoso central, era outra conversa. Ataca os oligodendrócitos, doença desmielinizante do sistema nervoso central, esclerose múltipla, é outra conversa. Guillain-Barré, sistema nervoso periférico. Como o indivíduo tem agressão às células de Schwann, imunomediada, gera uma resposta inflamatória local que destrói a bainha de mielina. Com isso, sem bainha de mielina, a gente tem dificuldade de ter transmissão do impulso nervoso. Se não tem transmissão do impulso nervoso, tem contração muscular? Não. Resultado: paralisia flácida. Entendeu? É simples assim. Simples desse jeito. Tudo porque o indivíduo teve destruição da bainha de mielina. Não consegue conduzir o estímulo nervoso. Desse jeitinho. Consequência óbvia: paralisia flácida. Em outras palavras, fraqueza muscular com hipo ou arreflexia. É isso. Se no segundo neurônio motor, perdeu o segundo neurônio motor lá na periferia, da raiz nervosa até a placa motora, perdeu.
não vai funcionar direito, entendeu? Fraqueza muscular com hipo ou arreflexia. Esse é o marco do Guillain-Barré. É desse jeitinho, entendeu? É assim que a doença aparece para valer no dia a dia. Mas não é isso que torna ela especial. Não é, não. Não é. É que até agora a coisa está muito banal. Está muito óbvio. O que torna a doença especial e muito pitoresca, que fez a doença cair na boca do povo, é o aspecto evolutivo da doença. Tipicamente a doença é aguda, né? Ela começa a aparecer, né? A alteração, a fraqueza muscular, ela começa a surgir 2, 3, 4, 5 dias, o indivíduo vai piorando progressivamente. A coisa vai evoluindo e muitas vezes atinge um pico assim com 3 semanas, 4 semanas, e depois o indivíduo tende a melhorar. Essa é a dinâmica da doença. Mas o grande detalhe é observar como é que o quadro se instala rotineiramente. Tipicamente, Guillain-Barré tem um padrão de acometimento que se inicia nos membros inferiores e ascende em direção aos membros superiores, em direção ao tronco do indivíduo, enfim. O caráter ascendente chama muita atenção. E sabe por que isso acontece? É muito simples. Veja, o indivíduo tem destruição da bainha de mielina, certo? É uma doença primariamente desmelinizante, não é? Tá. Isso atrapalha a condução do estímulo nervoso, tudo bem. Qual é o nervo que tem a maior quantidade de mielina na face da Terra? É um nervo mais curto ou um nervo mais comprido? O mais comprido, né? Quais são os nervos mais compridos? Membro superior, membro inferior. Membro inferior, papai. Sai da rede nervosa da coluna até o dedão do pé. Entendeu? Então a chance desse nervo sofrer primeiro é muito maior. Por isso que a doença costuma começar nos membros inferiores e vai ascendendo progressivamente. O indivíduo vai percebendo, a fraqueza vai aumentando, aumentando, aumentando. Os reflexos, por sinal, o primeiro que vai embora é o aquileu. E aí vai subindo, subindo, subindo. O indivíduo vai perdendo o reflexo. Isso é clássico na doença. Veja, é subir para valer. Vai subindo, subindo para membro superior. Pode envolver nervo craniano. Pode. Pode sim. Por que não? Por que não? Entendeu? Tudo isso fazendo parte da doença. É lá de baixo. Pode chegar aqui em cima. Mas o que mais preocupa não é chegar aqui em cima. O que mais preocupa é quando chega aqui no meio. O envolvimento da musculatura respiratória é a maior preocupação na dinâmica do Guillain-Barré. Por quê? Porque a gente deixa ele respirar, né? Entra em insuficiência respiratória. Esse é o problema. Veja, a doença tipicamente tem um curso que vai de 4, 5, 6 semanas e se resolve. Geralmente vai embora, incomoda o indivíduo, a pessoa não consegue andar de bicicleta e tal, ok, tá bom. O problema mesmo é precisar de suporte ventilatório. Esse é o problemaço, porque a pessoa pode precisar ser entubada, pode sofrer com as consequências do suporte ventilatório invasivo. Entendeu? Essa é a preocupação, envolver a musculatura respiratória. E tudo isso dentro da dinâmica do quadro fortemente motor. Só que convenhamos, né? O nervo periférico não tem função exclusivamente motora. Não. Guillain-Barré não se restringe a isso. A fraqueza muscular com hipoarreflexia, não. O indivíduo pode ter alterações sensitivas também. Pode. Pode ter parestesias e tal, e na região afetada, né, pela doença. Pode ter. Tipicamente, né, como uma doença imunomediada sistêmica, ela costuma ser simétrica. Então, na região que tem fraqueza muscular, a gente pode observar alteração de sensibilidade. Agora, cuidado, porque fraqueza muscular com hiporreflexia e alteração de sensibilidade pode acontecer também quando o indivíduo tem uma lesão medular. É doença do segundo neurônio motor, né? Da medula para a periferia. Se o indivíduo tiver uma lesão medular, perde motricidade e perde sensibilidade. Concorda? E aí como é que a gente diferencia de Guillain-Barré? Como é que diferencia? Primeiro, as lesões medulares costumam ser muito mais agudas, né? Muito mais. Pimba, apareceu, danou-se. É o jeitão. Segundo, nas lesões medulares, tipicamente a gente observa nível sensitivo, que nada mais é do que a gente conseguir identificar o ponto exato até onde o indivíduo não tem sensibilidade e a partir de onde ele tem sensibilidade preservada ainda. Isso é nível sensitivo. O nível sensitivo ele é perfeito, porque depende do nível de lesão medular. No Guillain-Barré não tem isso não, papai. A gente consegue até notar uma área que a sensibilidade está preservada, outra que não, mas não é perfeito o negócio. Entendeu? Então isso ajuda a diferenciar
Se houver nível sensitivo, não é Guillain-Barré. Mas tem paralisia flácida. Não, papai, mas não é. Tem nível sensitivo? Não é. Não é. Mas vale lembrar que os pacientes com Guillain-Barré têm direito de ter alteração de sensibilidade. Afinal de contas, a condução do estímulo nervoso não está adequada. Assim como eles podem sofrer com manifestações autonômicas. Sim. Labilidade pressórica, ilho paralítico, pode sofrer com sudorese profusa, sabe? Labilidade do suor. Tudo isso pode estar presente na dinâmica do Guillain-Barré. É um quadro que pode envolver manifestações autonômicas, sensitivas, mas o quadro é fundamentalmente motor. É isso que chama a atenção. É isso. Geralmente se instalando agudamente, vai piorando, 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 pico entre 3 e 4 semanas e depois começa a melhorar. Esse é o jeitão da doença. Mas um jeitão muito sem graça se a gente não lembrar que muitas e muitas vezes existe um gatilho para que tudo isso aconteça. Sim, sim, sim. Tipicamente, na história de indivíduos com Guillain-Barré, a gente vai encontrar algum fenômeno que aconteceu um pouco antes do quadro se instalar. Algo que disparou a autoimunidade. Pode ser vacina, por exemplo. Pode ser. Pode ser. Pode ser um monte de coisa. Mas os fatores mais associados são fatores infecciosos. E dentre todos eles existe um muito, muito, muito especial. Muito. Gastroenterite por Campylobacter jejuni. Esse é o mais clássico de todos. É o grande gatilho conhecido no mundo e no universo como potencializador do Guillain-Barré. Muitas vezes estará presente na história. Não é obrigatório, mas muitas vezes estará presente na história e aí fica tudo muito mais exuberante, muito mais claro, muito mais provável na nossa mente de raciocínio clínico. Muito, muito, muito. E aí pensou, papai, tem que definir diagnóstico. Tem que definir. E na prática, sabe o que a gente faz? Tem duas coisas que ajudam pra caramba. Tomografia de crânio. Como? Por que tomografia de crânio? O que a doença tem a ver com encéfalo? Nada. Ressonância de crânio. Que coisa? Como assim? O que tem a ver com encéfalo? Nada, 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 nada. Ei, é uma doença que o indivíduo tem agressão à baía de mielina, uma doença desmielinizante. Tá. Quem pode ajudar é a eletromiografia. Não pode? Pode. A gente pode encontrar um padrão desmielinizante. Embora a eletroneuro muitas vezes seja normal nos primeiros dias de doença, sabe? Ela demora um pouquinho para se alterar. Geralmente demora uns 7 dias e tal. Mas ajuda. Pode ajudar. Por sinal, na eletroneuro, às vezes, na minoria dos casos, a gente pode encontrar um padrão axonal. A doença ela é essencialmente desmielinizante, ok. Mas a resposta inflamatória, às vezes, pode gerar uma lesão ao axônio. A gente pode encontrar esse padrão e tá tudo certo, não tem problema não, tá tudo ok, tudo ok. Mas a eletroneuro pode ajudar. Mas quem ajuda mesmo, pra valer, quem é top nas galáxias e nas provas está sempre presente é o líquor. Líquor é muito importante na avaliação de indivíduo com Guillain-Barré. Não, peraí. Mas a doença é da periferia. A tomografia de crânio não faz porque não tem nada aqui em cima. Ressonância não faz porque não tem nada aqui em cima. Por que eu vou fazer o líquor? Epa, peraí. Guillain-Barré é uma doença desmielinizante. Imunidade envolvida, agredindo célula de Schwann, gera uma resposta inflamatória local, ferra a bainha de mielina, tal. Nervo periférico, ok, tá. Onde é que começa o nervo periférico? Na raiz nervosa, lá atrás, coladinho na meninge. Se tiver algum grau de inflamação, que não é aquela inflamação, mas tem um tiquinho, na raiz nervosa, pode irritar a meninge ao lado. E aí, irritando a meninge ao lado, aumenta a permeabilidade vascular, porque tem inflamação, e pode inflamar um pouquinho dentro do líquor, Mas é um pouquinho. Não é como na meningite, que explode célula, explode proteína, não. Inflama só um tiquinho. Esse inflamar só um tiquinho faz com que, tipicamente, a gente observe no líquor aumento da quantidade de proteínas, normal até 40. A gente observa 70, 80, 90, 100 de proteína, aumenta um tiquinho de proteína, mas a celularidade praticamente não muda. Célula muitas vezes normal, 3, 4 células. Ou aumenta um pouquinho, 5, 6 células. Aumentou muita proteína, mas pouco a célula. Isso é chamado de dissociação proteíno-citológica e é clássica do Guillain-Barré. Encontrou isso, feche os olhos e procure a alternativa com Guillain-Barré. Procure, porque deve ser essa a resposta. O líquor, às vezes, também não se altera tão precocemente. Pode demorar 5, 7 dias, enfim, mas ajuda pra caramba no diagnóstico e geralmente na prova isso estará escancarado. E pode procurar Guillain-Barré. E, Fabrício, não tem Guillain-Barré aqui não. Aqui nas alternativas tem corticoide, imunoglobulina A, pois é, porque o examinador pode, ao invés de perguntar a doença, perguntar o tratamento. E como é que trata Guillain-Barré? Atenção.
duas opções para o tratamento. Duas opções. Uma, imunoglobulina. Outra, corticoide não, plasmaférese. São duas opções para se considerar no tratamento da doença. Imunoglobulina ou plasmaférese. Corticoide não entra na jogada terapêutica do Guillain-Barré. Não entra. Muito cuidado com a ciladinha final do entendimento da doença. Era só isso que a gente precisava conversar. Só isso. Não precisa de mais nada, não. Esse é o entendimento fundamental de Guillain-Barré. Uma doença que o INEP gosta pra caramba e que está aqui na nossa mão. Valeu. Era isso.